bom dia. Hoje. Vou parar. Hoje, segunda-feira, dia 8 de junho. Gente, já estamos na metade do ano, meu Deus do céu. Voltando hoje, vou tentar aqui treinar um pouquinho de fortalecimento. Uma semana após maratona. Maratona feita, gente. Graças a Deus, tudo certo, estou viva, porque o único objetivo era terminar viva, né, gente? Graças a Deus, tudo certo. Hoje eu vou, se Deus quiser, publicar aqui um vídeo só da maratona, né? E aí, semana passada eu falei, não, é off, eu não quis saber de nada pra me recuperar bem, né? Porque eu terminei bem dolorida, assim, nas pernas, sabe? No restante eu tava tranquilo até, e aí eu tava com muito medo dessa tosse que eu tô a piorar. Eu tava com mais medo disso do que durante a maratona em si, né? Porque como eu cheguei nos longões a mais de 30km, então eu tava assim, vamos dizer assim, tranquila com relação a isso, que eu sabia que eu ia terminar de alguma forma, eu ia terminar. E baseado, né, como eu já falei aqui, baseado nos meus treinos, nesses longões que eu tinha feito, 30, acima de 30, meu Deus, praticamente certeza que eu vou conseguir completar, mesmo tendo um diagnóstico de arritmias, né, picos de arritmias, mas baseados nos meus treinos, tá? Por isso que é super importante o ciclo de maratona, você se esforçar ao máximo, né, focar ao máximo nos seus treinos, nesses longões que são fundamentais, que daí me deu segurança. Se eu não tivesse conseguido chegar aos longões acima de 3 horas ou 30km, com certeza eu iria muito insegura pra maratona em si, mas eu fiquei mais preocupada com essa tosse que tá demorando de passar. Eu já comentei aqui, eu tenho asma, e eu lembro, eu comentei até com meu marido esses dias, que quando eu fui diagnosticada que eu tenho asma, eu tava com uma tosse, exatamente uma tosse, que não passava, de jeito nenhum. Isso foi em 2007, mais ou menos. Tipo assim, à noite eu não conseguia dormir, simplesmente eu não conseguia dormir, e meu marido e ninguém ficava ali, né, em casa dormia, porque eu tossia a noite inteira. E aí eu lembro que quando começou a tosse persistente, eu comecei a tomar xarope, tomava várias coisas pra melhorar, e não passava. Até que eu fui atrás de um pneumologista, que até então eu não sabia que existia essa especialidade, mas enfim. E aí eu fui atrás de um pneumologista, estávamos lá no Paraná, e aí fiz exames, e aí ele diagnosticou com asma, e que daquele dia em diante, aquele momento em diante, eu ia ter que tomar remédio o resto da vida, e realmente sim. E aí o que ele falou, onde eu tô querendo chegar, ele falou assim, uma coisa que pra mim ficou na minha mente, e é o que acontece, assim, tem acontecido. Quando você pegar uma gripe, ele falou assim, você já tenha em mente, fique ciente de que você vai pegar uma gripe, as pessoas ao seu redor vão pegar gripe, as pessoas vão melhorar dessa gripe, mas você vai continuar com essa tosse. E é o que geralmente acontece. Então, tipo, o que aconteceu dessa vez? Por exemplo, meu marido pegou gripe, aí ele melhorou, passou pra mim. Aí eu tive coriza,
não tive fé, porque já faz tempo que eu não tenho uma gripe assim, de me deixar de cama, sabe? Essas coisas. Muitos espios, tal, essas coisas, e aí veio a tosse. Ele ficou 100%. Tipo, fiquei com essa tosse e tô até hoje, lá desde final de abril até hoje. Então, e eu já tive pneumonia, eu quase morri, assim, que eu tava soltando sangue na tosse na época. Enfim, gente, então assim, a minha preocupação era mais essa, de como seria o pós. Então, o que que eu fiz? Eu tentei descansar ao máximo semana passada. Segunda, terça e quarta eu tive que trabalhar, né? Mas como eu já sabia que essa emenda de feriado era minha, então eu falei, eu vou trabalhar, porque isso daí não é opcional, né? A gente tem que trabalhar. Mas aí no feriado e na emenda eu vou descansar, e aí foi o que eu fiz. Mas, tipo, tirando o trabalho, tipo, eu fiquei, que nem meu amigo falou, tá prisioneiro em casa. Foi mais ou menos isso, porque eu não quis sair de casa. Eu quis, tipo, descansar ao máximo mesmo. E descansei, graças a Deus, recuperada de dor, assim, e preocupada com essa tosse. Tipo, dei uma melhorada de... No sábado a gente foi numa quermesse que a gente costuma ir aqui na igreja, né, perto. Eu tomei quentão. Vocês acreditam que esse quentão que eu senti que melhorou? E eu me dopando, né? Já sei lá quantas semanas. Mas enfim, gente. Fiz inclusive uma maratona desse jeito. Mas graças a Deus não piorou. Isso que importa. E tipo, tô me recuperando, assim. Enfim, gente. E é isso. Então, semana passada foi off. Fiquei descansando mesmo e focando mais, tipo, que eu passei a semana inteira postando no meu Insta sobre a maratona, porque é a minha primeira maratona, e, tipo, cara, foi incrível, assim. Foi incrível, foi, tipo assim, mágico cada momento, e enfim, eu fiquei mais focada nisso semana passada. Mas é isso, gente, então eu vou tentando, assim, já voltando à rotina. Essa semana, né, eu decidi, falei, vou voltar à rotina de treinos e gravar vídeos e tal, mas só ainda não sei ainda se eu... Porque antes estava focada no ciclo, então eu tinha, vamos dizer assim, o que publicar toda semana. Daí de agora em diante eu não sei, gente, mas eu vou gravando aqui, se for surgindo ideias. Não, tô brincando, gente. Já tenho ideia, só que aí tenho que focar e ver como fazer. Tá bom, gente? Então é isso. Mas eu agradecer de novo que me acompanhou nesse ciclo. E continue aí, gente. Bora! Gente, boa noite. Hoje, eu tenho costume, né, do ciclo de maratona. Hoje, dia tal, tal, tal. Mas não tem mais. Hoje eu vou, segundo dia, né, que eu, terça-feira, da outra semana pós-maratona, né? E ontem eu fiz um pouco de fortalecimento, né, como eu te falo pra vocês. E aí hoje vai ser a primeira corrida que eu vou fazer aqui na esteira, pra variar. Tô descalço. Eu vou fazer só uns 30 minutinhos aqui, uns 5K, não sei, vamos ver aqui como é que vai ser, porque eu não... Sério, eu não fiz nada semana passada. Aí ontem eu fiz um pouco de fortalecimento e alongamento. Deu uns 35 minutos mais ou menos. E aí hoje eu vou correr um pouquinho, porque o meu corpo parece estar pedindo pra voltar a treinar.
Já fazem 2 noites que eu vou dormir e estou com dificuldade de dormir, sendo que eu estava, tipo, desmaiando. Até domingo, até domingo eu dormia, tipo assim, super bem. Meu corpo tava pedindo recuperação e tal. E aí, de domingo pra segunda e de ontem pra hoje, tipo assim, não sei. Eu vou deitar e meu corpo parece que eu começo a ter uma ansiedade e começa a dar aquela arritmia cardíaca, que até então eu não sabia que era arritmia, mas é arritmia. Pra mim sempre foi ansiedade. Mas enfim, eu já marquei cardiologista, porque, como, não sei se vocês lembram, mas deu, né, esse pico de arritmia, e eu, assim, meu marido falou assim, eu vou estar já marco cardiologista pra ver isso daí. Deu tudo certo na maratona, graças a Deus. Eu também fui monitorando, né, os batimentos cardíacos durante a maratona. Então deu tudo certo na medida do possível. Mas eu já marquei cardiologista. É... E aí também já vou ver outras coisas assim de saúde que eu tô meio que enrolando. Tava enrolando por causa do ciclo de maratona. Vi mais a parte ginecológica e esse check-up, né? Mas aí eu vou no cardiologista e vou também ver outras coisas, tipo focar na minha saúde agora. Eu tenho algumas provas já, eu estou inscrita, mas não é nada assim que exija muito, né? Tipo, não que eu não esteja acostumada, são provas de 21K. Não estou, pelo amor de Deus, eu estou falando que é pouco, tá, gente? É muito, só que meu corpo, graças a Deus, já tá acostumado, né? Então, inclusive, dia 21, não nessa final de semana, no outro já tem uma corrida de 21K. Vai ser lá na Praia Grande. Então eu tenho que voltar a correr essa semana, mesmo que seja pouco, né? Para o corpo acostumando. Semana que vem já ter eu pegar num ritmo legal para conseguir fazer essa prova. Mas eu também vai ser um ritmo meio de boa pra fazer essa prova, porque vai ser depois de 2 semanas, 3 semanas que eu fiz a maratona, então também não posso exagerar. Mas enfim, gente, é isso. Essa semana eu vou bem de boa mesmo, pra não forçar nada. Porque, ainda querendo ou não, aparentemente eu estou recuperada fisicamente, porém, todo cuidado é pouco. Enfim, gente, é isso. É meio estranho que não tem ciclo, né, gente? Mas enfim, eu vou tentar continuar fazendo os vlogs da vida, porque eu ainda vou continuar treinando, normal. E falando, acho que mais da minha rotina de vida, da coisa. Hoje fui pro escritório, né, presencial. Voltei agora há pouco e aí eu tava com uma preguiça danada de correr aqui na esteira, mas eu vou. Pelo menos um pouquinho, que é pro corpo já ir meio que acordando. Tipo, falar, ela voltou a correr. Isso, gente. Bora! Gente, bom dia. Quartou por aqui, né?
Hoje não tem treino. Voltei a fazer os treinos. Eu montei um treino, na verdade, no Runner. Voltei a usar o Runner de novo porque paguei o plano anual, né? Então, voltando eu cancelei a assessoria que eu tava, né? E pelo menos por enquanto, porque agora eu preciso focar em outras coisas, outras prioridades. E eu sei que eu consigo treinar, se pelo menos tiver alguma planilha, algum aplicativo, sei lá, enfim. Enfim, aí eu tenho um plano com o Rana e voltei, né, depois que eu descansei, eu fiz lá um. Você consegue configurar lá do jeito que você quer, se você tem algum objetivo, enfim, aí ele te dá os treinos, tanto de corrida quanto de fortalecimento, enfim. E aí eu deixei meio que sem objetivos, assim, grandes, vamos dizer, né? Porque eu tenho que retornar mais aos poucos, né? Depois dessa maratona, porque eu preciso recuperar 100%. Não é porque eu me sinto 100% recuperada que realmente estou. Então eu tô indo aos poucos. Essa semana quando voltei, né? Essa é a primeira semana, teve a primeira semana passada, pós-maratona que eu descansei, e essa eu tô retornando aos treinos, e aí eu voltei com o Runner, que eu já tinha pago, né, o anual, então, né? E aí hoje não tem treino, colocar lá, não tem treino. Tipo, você consegue configurar o que você quer. Então, aí você escolhe os dias que você quer correr, que você pode correr. E se você quer fortalecimento, ele coloca fortalecimento, coloca os tipos de treino de corrida, né? Enfim, gente, aí hoje não tem treino e aí eu vou fazer só um fortalecimento para os pés. Na segunda eu fiz segunda, dia 8 de junho. Fiz um pouco de fortalecimento. Ontem, 9. Corri um pouco aqui na esteira, 30 minutinhos. E aí, sabe quando você sente que o corpo anda? Parece que tipo, você correu 42. E aí você vai correr 30 minutinhos e parece que ele demora pra acordar. Enfim, gente, então essa semana eu tô bem assim de leve. Não vou ficar exigindo, bem de boa mesmo. Na outra, eu já quero tentar aumentar um pouco, porque no final de semana da outra semana eu já tenho uma prova, né? Mas assim, vai ser também uma prova 21K lá na Praia Grande, vai ser bem tranquilo, assim que eu vou correr. Quer dizer, eu já corro muito tranquilo, né? Mas vai ser mais ainda, porque o objetivo agora é mais, sim, continuar correndo, porque eu quero correr pra sempre, tá, gente? A meta de vida é essa agora. Mas também tentar cobrir o máximo de provas por aí pra mostrar pra vocês, tipo, o quanto é legal você conseguir correr, poder, né, correr em outros lugares também. E a Praia Grande tá aqui do lado, né, de São Paulo, então. Enfim, gente, e aí hoje é isso, eu vou fazer um fortalecimento de pé e é o que tem pra hoje. Aí eu vou ver se eu fui um pouquinho. Beleza. Beleza, gente. Bora! Eita, bom dia. Hoje, dia 11? 8, 9, 11 do 6. Quintou por aqui. Dia de TBT.
A louca, por que que eu tô falando isso? Porque costuma ser o dia de TBT. É, hoje eu vou fazer fortalecimento, vou pegar um pouco mais pesado do que na segunda. Segunda que eu fiz. Foi segunda. Pra ir já o corpo meio que acordando, acordando mais, né? Pra vida. Ai, gente, essa tosse. Ela tá melhor, mas ainda dá umas crises. Mas já marquei pneumologista, cardiologista. Gente, agora tô numa fase que eu vou ter que parar pra cuidar de várias coisas da minha saúde. Você deve pensar assim, gente, mas ela foi uma maratona, ela conseguiu, ela então tem uma saúde muito boa. Gente, não é assim, a gente nunca tá, pelo menos eu, né? Nunca tô 100% bem, ainda mais que eu tenho asma e tal. E aí eu já marquei essas coisas, eu também tenho que ir no dentista, oftalmo. Ixi, a pessoa tá toda podre, né? Mas enfim, inclusive eu tenho uma inscrição. Foi assim, quando saiu a inscrição para a maratona de Porto Alegre, que foi a que eu fiz, tipo assim, acontece a maratona no dia seguinte já abre as inscrições pro ano seguinte. Foi o que eu fiz, tipo, já fiz a inscrição logo que do ano passado, quando acabou, no dia seguinte eu tava fazendo a inscrição. E aí, quando foi, não sei se no ano passado, porque lá em Porto Alegre também tem a maratona da New Balance. Que ano passado, não sei se foi em julho ou agosto que aconteceu. E aí eu também me inscrevi pra ela. Só que lá é menos vaga, uma coisa assim. Mas eu consegui me inscrever nela também, que eu falei assim, se eu não conseguir fazer a de Porto Alegre, que é a, vamos dizer assim, a tradicional, eu faço a dessa da New Balance, porque que nem desse ano vai ser mês que vem, dia 12 de julho. Ou seja, a probabilidade de estar bem frio era muito maior. Mas como eu consegui fazer o ciclo e consegui completar a maratona agora final de maio, que foi a tradicional, então não vou para Porto Alegre mais para fazer New Balance 42K. Só que o que acontece? Nessa maratona vai estar o lindíssimo e super rápido, o famoso Kipchoge. E a princípio eu tava até pensando em ir pra lá só pra tentar ver ele. Só que julho, então, voltando um pouquinho, tipo, eu justamente falei assim, vou me esforçar pra fazer essa que eu fiz no final de maio, porque as passagens estão muito mais em conta. As passagens de avião, né, gente? E como eu fiz questão que meu marido fosse, então saiu bem mais em conta, porque se fosse em julho, só de passagem, os dois iam ficar mais de 3 mil. Porque julho é mês de férias, e lá é um lugar frio, então, tipo assim, as pessoas já vão pra lá, a maioria das vezes, justamente para encontrar o frio. Então, por isso que as passagens pra lá sobem absurdamente, mas é normal. Enfim. E aí, eu tava pensando em ir pra lá pra tentar ver o Kipchoge, porque a maratona eu não vou fazer mais, isso é óbvio. E tentar correr alguma outra distância, chegar lá e trocar. Só que, então, justamente por causa das passagens, eu decidi não ir. Vai ficar muito caro e nesse momento eu preciso cuidar de algumas questões de saúde, assim, tipo, não que são graves, mas que não dá pra também ficar deixando pra depois. Tipo assim, vou ficar viajando pra correr
e, tipo, deixar a saúde de lado, entendeu? A saúde ia ser em primeiro lugar. Eu deu esses picos de arritmia, né, no ecocardiograma e no teste ergométrico, e tanto o médico que fez o exame do eco, quanto a médica que eu levei depois o resultado, né, que foi ela que passou, deu as guias de exame, os dois falaram que é bom investigar. Não falou que é, nossa, gravíssimo, já deu assim de caramba, né? Porque eu tava até pesquisando que as arritmias podem ser algo grave, mas também pode não ser nada. E para mim, na minha percepção, sempre foi por conta de ansiedade. Mas só que eu acho que não é. Enfim, mas então, eles falaram que é bom investigar. Então, o que eu falei pro meu marido? Eu vou fazer essa maratona e fiz baseado nos meus longões que eu fiz e, tipo, nunca aconteceu nada comigo. Terminava cansada, mas era normal, porque eu nunca tinha feito as distâncias que eu fiz. Então, baseado nos longões que eu fiz, acima de 3 horas, acima de 4 horas, eu falei, eu vou conseguir fazer. E aí eu fui, por isso que eu fui, e fui também fazendo a maratona e monitorando os batimentos cardíacos. E tudo certo, graças a Deus. Mas assim que eu voltasse, eu fiquei uma semana off, né, descansando, mas essa semana já fui marcar já pra investigar melhor isso daí. Que espero que isso já não grave, mas, gente, é que nem eu sempre falo, a gente tem plano de saúde pra quê? Então, bora usar o plano de saúde. Mas é isso, gente. Então, meus planos eram esse pra julho, mas desisti porque vai ficar muito caro e nesse momento preciso me priorizar no sentido de cuidar da saúde. Aí esse mês eu vou ter da Praia Grande, vou fazer a meia da Praia Grande, dia 21. E julho não vou para Porto Alegre, né? Mas estou inscrita na SP City, nos 21K da SP City, que acho que é final de julho. Acho que é o final de semana de julho, coisa assim. Enfim, esses são os próximos eventos assim de corrida que eu pretendo estar. Que a gente planeja, né, gente? Mas é o que eu falo, às vezes você planeja uma coisa, mas às vezes não sai do jeito que você gostaria que saísse. Mas enfim, gente, bora, vou fazer um fortalecimento hoje, uns 30 minutinhos. Aí que não foi essa semana, eu tô pegando mais leve, mas semana que vem já pretendo voltar ao ritmo que eu tava. Pelo menos tentar estar no ritmo que eu estava no ciclo de maratona. Mas não pensando em ciclo de maratona. E nem semana passada que eu tava off, que eu descansei. Além de descansar o corpo, eu queria descansar a mente. Porque você fica... Se você faz tudo certo, né? Você fica tão focado nesse negócio de ciclo de maratona que a sua mente fica o tempo todo assim. Então, semana passada, além de descansar, eu quis esvaziar minha mente. Aí essa semana eu voltei a treinar, mas só que com uma mente muito melhor, mais leve. E os treinos, de fato, vão ser mais leves. Mas semana que vem já pretendo aumentar um pouco mais. Porque daí no final de semana, não nesse no outro, já é a meia na Praia Grande. E é isso, gente. Bora que a vida não para e a gente também tem que cuidar da saúde e ao mesmo tempo também não parar de viver, de correr, enfim. Bora! Dia, gente. Lá vem eu. Vamos conseguir vir aqui pra rua. Graças a Deus.
tentando retomar os treinos, né, como eu falei. E gente, fiquei uma semana parada. E eu já tô sentindo assim, não dificuldade, não de correr, mas você dá um passo, dá uma passada, os batimentos já vai lá pra 200. Tô zoando, mas já fica bem alto. Mas não tô amando não, tá, gente? Eu tinha que ficar essa semana passada descansando pra se recuperar o melhor possível, né? Da maratona. Ainda por cima eu estou com essa tosse ainda. Então eu fiquei com muito medo dessa tosse piorar, se tornar, sei lá, uma pneumonia. Aí eu por isso também no ano passado eu fiquei off. Mas ela tá querida. Melhorou. Mas ainda tá aqui. Mas eu já marquei tudo. Já marquei tudo que tinha direito. Marquei cardiologista, pneumologista. É isso, né, gente? Bora correr, bora cuidar da saúde. Bora! Gente, e aqui no meu canal, 30 inscritos. Aí, com certeza devem me julgar assim. Você tá feliz por isso? Sim, todos que se inscrevem, seja um. Eu fico muito feliz. E a cada 10 eu vou gravar esse vídeo sim, comemorando. Ficar muito feliz. Porque isso daqui nasceu de uma ideia no ano passado. E aí, eu jamais ia imaginar que eu ia ter um canal. Imaginava que ia ter um canal no YouTube. Mesmo porque na minha cabeça não era trabalho. De verdade, eu tive que mudar muito a minha mentalidade pra fazer um canal meu. E quando eu fiz, assim, sabe, eu ficava assim, mano, quem que vai se inscrever? Tirando, sei lá, meu marido e minha irmã, que são família e que nem meu marido é meio que obrigado a se inscrever, né? Então, olha, eu quero agradecer muito mesmo por isso daqui. Pra mim, ó, eu não tenho nem palavras assim pra agradecer, assim, todo mundo que se inscreveu, tá inscrito, quem tem acompanhado, assim, tipo assim, é que eu não consigo, assim, não consigo mais fazer mais por vocês, assim, que se eu pudesse, faria, sabe? No sentido de, tipo, se já tivesse mais inscrito e eu tivesse mais abertura aqui no YouTube pra fazer mais coisas por vocês, assim, pra agradecer, porque eu não tenho nem palavra, assim. Muito obrigada, Senhor, de coração. Todos que têm me acompanhado, estão inscritos, por ter me acompanhado nessa jornada aí da maratona. E, como eu disse, começo da semana, né, que eu voltei a gravar vídeos, então eu tô pensando em mais coisas para o canal.
e melhorar cada vez mais, né? Tanto na questão dos vídeos, quanto porque assim, a minha irmã tava me ajudando e ela trabalha com marketing digital, então ela me ajudou muito nos vlogs do ciclo de maratona, assim, demais. Ou seja, ela é profissional, né? Eu não sou profissional nisso de edição de vídeo, essas coisas, então vou ter que aprender muito. Mas é isso, gente. É esse videozinho só pra agradecer mesmo, assim, de coração. Todos que se inscreveram. Todos que têm me acompanhado. Beijo! Tentei um dia. Hoje vim aqui no meu lugarzinho. Continua lindo. Ver se tá gostoso pra correr, dormir até tarde. Tarde assim, 7h30, né, gente? 7h30 pra correr da tarde, né? Mas como hoje eu vou fazer só uns 10K, vou parar, vou dormir a hora que eu quiser. Podia dormir a hora que eu quiser, né? Pensar bem. E amanhã eu vou correr a hora que der, que eu consiga. É tipo, tomar um café, cagar, e foi o que eu fiz hoje. Pretendo fazer uns 10. Mas, se eu me sentir bem, se estiver me sentindo bem, aí eu faço 12. Vamos ver. Por enquanto, tudo bem. Por enquanto, o clima tá favorável. Distância, 4 quilômetros. Tempo, 25 minutos.